Tudo começa num dia muito chuvoso. Uma mulher diz para Bruno que chegou uma carta para Ângelo Lagusa, mas com o endereço dele. Ele só pega a carta e entra para casa, sem dizer nada. O lugar onde ele mora não é dos melhores. Ele senta na cama e abre o envelope. Dentro tem uma foto de uma criança, e ele diz Vanete, e abre um sorriso. A criança da carta aparece em uma casa bem luxuosa, brincando com outras duas. Eles dizem que o dedo não queima se você tocar apenas no pavio para apagar a vela. O garoto que disse isso fica com medo de tentar apagar, então o outro vai lá e apaga e confirma que não queima mesmo. O que estava com medo diz que vai embora, e uma mulher vem e pergunta como está a mãe dele. Ela trata ele muito bem e parece preocupada com o bem-estar de sua família. O nome dele é Corteu. O outro garoto, Ângelo, vai até lá fora com ele, e antes de ir, Corteu o deseja feliz aniversário. Um carro se aproxima da casa. Parece conhecido, mas outro carro se revela na escuridão também. Parece ser o pai dos garotos, e eles se esconderam provavelmente para fazerem uma surpresa. Lá fora, um homem de nome Vincent chama e entra na casa para conversar. Ele diz que o Dom foi pego. O pai pergunta se foi pelos homens dos orcos, e ele responde que não. Foi por ele mesmo. Os homens querem o registro de alguma coisa, e no meio da confusão, o garotinho menor sai correndo para tentar proteger sua mãe. O pai, que tinha pegado uma faca, parte para cima de um dos homens, se aproveitando da distração, e desarma um deles. A mãe pede para pouparem as crianças, e eles respondem que enquanto os filhos viverem, jamais esquecerão disso. Vários disparos são ouvidos. Eles querem acabar com todos para não existir nenhum problema depois. Ângelo consegue se esconder dos homens e depois chegar até onde aconteceu tudo. Eles veem o garoto, que agora começa a correr em direção à floresta. Mais um disparo é feito. Ângelo correu até a casa de Corteu. Ele pede desculpas por ter ido para lá e Corteu diz que está tudo bem. Os homens não o procurariam ali. Corteu até diz que de agora em diante os dois são irmãos, e será sempre assim. Na manhã seguinte, Ângelo deixa Corteu dormindo e vai até sua antiga casa para ver que os homens queimaram tudo para não deixar rastros. 7 anos se passaram, e Ângelo chega em alguma cidade. Cheroto diz para Corteu que ele tem uma ótima cachaça, deveria vender à família Orco. Corteu diz que não suporta a máfia, e Cheroto diz que essa é boa, já que Corteu é um contrabandista. Corteu manda ele ir embora, e quando ele está saindo, aparece um cara grande com um taco, perguntando se é ele quem vende a cachaça. Ele intimida Corteu, que diz que não vai vender. Já que não vai vender, o cara começa a destruir tudo, dizendo que o jeito é acabar com a concorrência na raiz. Ângelo aparece e detém o cara. Corteu diz que não tem intenção de vender bebidas ilegalmente, é que ele quer juntar dinheiro para poder estudar. Ele pergunta por onde Ângelo esteve nos últimos 7 anos, e a resposta é que agora ele é conhecido como Avílio Bruno. Bruno pergunta sobre a mãe de Corteu, e a resposta é que ela partiu no verão passado. Bruno também acha que deveriam vender a cachaça para aquela família. A amizade é mais confiável que uma faca. Os dois são irmãos. Uma razão de existir dá poder. Corteu explica que um lugar ao longe é conhecido como Ilha. Desde a lei seca, virou um paraíso dos sujeitos perigosos. Lá que se consegue os maiores preços, mas só deixam entrar clientes especiais. Mesmo assim, Bruno resolve arriscar. A lenda é que até a igreja local se tornou um bar. Dentro do bar, um cara vem oferecer cachaça e percebem que ele saqueou da família Orco. Bruno chega na hora. Ele conhece alguém lá, o Sr. Grankel. Lá fora, Fango, da família Orco, está procurando pela cachaça deles. Um homem diz que não sabe de nada, mas eles são insistentes. Dão uma surra nele e Fango diz que vai perguntar mais uma vez onde foi que ele conseguiu a cachaça. Grankel manda eles irem embora, dizendo que não estoca um gin de 5ª categoria feito por qualquer um. Ele não quer nem provar. Um dos homens para ele e faz um teste e gosta do que bebe. Diz até que vão comprar. Grankel até considera estocar se venderem para ele diretamente. Eles começam a negociar, mas são interrompidos por Fango, entrando lá junto de mais homens. Ele se apresenta e pede desculpas por interromper. Ele acabou de entrar para a família Orco e está procurando alguém chamado Nero Vanete, filho do Dom Vanete. Grankel diz que tem regras ali. As rixas devem ficar lá fora. Fango diz que só veio reforçar as regras. Descobriu que roubaram cachaça dos orco agorinha. Ele pede para Corteu se aproximar e pergunta se o rapaz é Nero, e a resposta é negativa. Bruno pega uma faca e a esconde. Depois ele diz que ele mesmo é Nero. Fango manda ele se aproximar e Bruno é muito rápido. Desarma o cara e ainda deixa ele numa situação ruim. Serpente, o parceiro de Fango, está com Corteu. E Fango diz que é para acabar com Corteu, já que o moleque ali não consegue fazer nada.
Num arremesso, desarmam Serpente, e todos correm para trás do balcão que é blindado. Grankle dá no pé enquanto Fango está atirando sem parar. Ele pede até para a Serpente trazer mais munição. Revidar com pistolas não dá, então Corteu diz para começarem a arremessar álcool na direção de Fango, enquanto ele joga parafina para derreter em uma garrafa. O chão ao redor de Fango está cheio de álcool, e quando jogam uma garrafa para cima, ele dispara, fazendo uma faísca e enchendo de fogo por todos os lados. Todos aproveitam disso para saírem correndo de lá. Um cara estava se escondendo no carro do parceiro do que roubou, mas eles dão um jeito nele. Liquidificar parafina e misturar com água faz ela explodir. Foi isso que resolveu o lado deles. Os outros dois dizem que a cachaça é boa, vai render uma nota. Bruno pergunta se o tal de Nero esteve por lá, e eles respondem que sim. O motorista tira o disfarce. Ele é Nero Vanetti. Vano diz para Tronco que a ronda dos policiais vai chegar logo e uma pequena propina não adianta nada. Scusa, o novo chefe da divisão federal da Lei Seca, tomou uma pequena fortuna da família Orco. Tronco se complica um pouco na direção e diz que é por ter muita bebida fazendo peso na parte de trás. Vano vê uma luz e diz que são os policiais. Pede para Tronco acelerar. Os dois saem do carro, cobrem tudo com alguns galhos que encontram e se escondem na mata. Vano estava preparado para o que quer que acontecesse, mas o carro vai embora. Quando ele pensa que Tronco está enrolando para ir, não era ele, mas sim Serpente, que vem para cima com tudo. Vano consegue escapar por pouco e correr para baixo do carro que eles estavam usando. A luz de outro carro mostra que Tronco não teve um bom destino. Homens dizem que falta um que deve ser eliminado e saem com o carro que era de Vano. A sorte dele foram os galhos que caíram e o cobriram enquanto o carro saiu. Uma enorme festa está acontecendo e Vano diz para Nero anotar. Eles estão em guerra com os orcos. Avilio e Corteu chegam, trazendo bebida. Não aceitam pagamento. É um presente para a festa, embora não chame tanta atenção quanto o Phantom, que foi um presente dos Galácias. O noivo é neto de Dom Galácia, o sujeito que controla Chicago. Bárbaro aparece e Nero diz que ele é seu cérebro e apresenta Avilio e Corteu. Corteu não quer ficar na festa, ele só estava ali pelo dinheiro mesmo. Avilio diz para se divertirem, afinal é uma festa. O irmão de Nero diz que Dom Galácia decidiu vir para a abertura do teatro. Eles têm 3 meses para deixá-lo pronto. Nesse dia, os Vanetes, os Orcos e os Galácias estarão reunidos no mesmo lugar. O pai deles diz que não tem mais muito tempo, mas pretende deixar a família de pé e em boas condições. A irmã deles está se casando com o neto do Dom Galácia pelo bem da família. Nero não vê eles como boa gente, afinal deram fim em 4 dos deles. Nero está irritado porque a rota por onde passa a bebida pertencia a eles e não aos orcos. Ele acha que uma família incapaz de proteger o que é seu não tem futuro. O pai dele diz que é necessário ter calma para evitar tropeços e quedas, e ele responde que há um ditado que diz que Deus ajuda quem se ajuda. Aparentemente, Vano tem ciúmes da irmã dos dois. Ronaldo chega até a mesa deles, pega uma bebida e diz que agora é oficialmente da família deles. Ele pergunta onde está Nero, e ao saber que está com o pai, diz que Dom Vanetti se trancou. Precaução demais acaba em covardia. Bárbaro diz que é só um assunto de família. Ele está dentro de casa por recomendações médicas. Ronaldo faz pouco caso do problema com os orcos e diz que vai cuidar disso. Avilio estava ouvindo e diz que é hilário ver um cordeirinho fingindo ser um lobo. Ronaldo tenta acertar ele e não consegue. Vano o segura para que ele não vá para cima de novo. A noiva chega para ver o que está acontecendo e acha todos crianças, como sempre. Avilio põe um pouco da bebida para Bárbaro, que acha ela bem forte. Ele pergunta onde fazem, e quando Corteu responde que é na cozinha de seu apartamento, ele chama o jovem para conversarem a sós. Vano Clemente acha que Avilio Bruno é muito bom com as palavras. Avilio crê que eles formam uma boa equipe. Vano cozinhou uma boa refeição e não deixa ninguém comer antes de fazerem uma oração. O pessoal acha Avilio e Corteu pessoas bem interessantes. Vano pergunta para Nero se vão acabar com Fango, mas ele responde que não. O Galácia quer que Orco e Vanetti se deem bem, mas Vano não aceita isso. Como o Tronco vai descansar em paz assim? Ele diz que ele mesmo vai dar um jeito e ninguém esperava, mas Nero diz que tudo bem, mas tem uma condição. Não serão eles a puxar o gatilho. Na próxima cena, Avilio diz que aceita se acabar com o Fango garantir sua entrada para a família. Vano entrega arma e munições e também diz o endereço que ele estará. É na casa de uma amante e, se for necessário, pode acabar com ela também. Vano pergunta se Avilio já mandou alguém dessa para melhor e ele responde que não. Corteu diz que se meter com gente assim é loucura e Avilio responde que o mundo inteiro ficou louco.
Avilio mostra a carta dos que dizem ser os melhores amigos de seu pai. Eles querem ajudar a vingá-lo e deram até os nomes dos homens que acabaram com sua família. Avilio diz para Cheroto não se preocupar, não haverão complicações. Ele sai do carro fingindo estar bêbado e Serpente percebe que ele está na frente do prédio. A bebida na roupa ajudou a fingir que era um bêbado qualquer. Cheroto chega até Serpente dizendo que tem coisa boa. Eles devem ir até o carro para não chamar atenção. Avilio aproveita a distração e entra no prédio. Ele consegue destrancar a porta e lá dentro vê que Fango tem um gosto peculiar. Parece que ele gosta de levar umas pancadas. Apesar de estar com as mãos atadas, Fango percebe a tempo e desvia do disparo. Depois, ele toma a mulher como refém e diz para Avilio disparar logo. Como Avilio não o faz, ele mesmo faz, e aquilo logo vira uma troca de disparos onde nenhum acerta o outro. Fango foge pelo telhado e Avilio não consegue disparar. Serpente chega e o vê, mas logo é desarmado por Vano, que estava ali por perto. Avilio pede perdão por deixar Fango escapar, e Vano percebe que foi Serpente quem acabou com o tronco, pela faca. Eles combinam de se encontrar no cemitério. Vano faz Serpente caminhar pelo cemitério e começa uma oração. Eles chegam até o túmulo de Tronco, e Vano diz que ele era um bom rapaz. O sol começa a nascer, e ele diz para Serpente rezar. Serpente, desesperado, diz que nunca mais mata ninguém, até corta relações com os orcos e com o Fango. Vano pergunta se ele não vai rezar, e ele continua desesperado. Vano faz os disparos e diz que Deus tenha misericórdia daquele pecador. A cena da carta. Ela dizia que Vincent Vanetti, seu filho Nero e Vano Clemente foram os que acabaram com a família de Avilio. Avilio aproveita da situação e dispara. Responde para Vano que ele é Ângelo, filho do homem que ele matou. Testa Lagusa. Mais um disparo pode ser ouvido. Avilio chega e Corteu pergunta se ele se sente mal ou algo assim. Ele resolveu ficar acordado até que Avilio voltasse e vai fazer um café. Uma cena mostra Nero e Bárbaro vendo Vano no chão. Parece que eles pensam que foi Serpente. E Nero ameaça Avilio para que traga o cadáver de Serpente. Corteu vai visitar Cheroto para perguntar onde ele esteve na noite passada. Corteu sabe que com Avilio, mas ele fala que não fez nada. Corteu avisa que Avilio está atrás de Cheroto porque Nero mandou que o matasse. Ele diz que Vano foi morto e Cheroto deve ter sido responsável. Cheroto diz que não foi ele, mas fica muito preocupado e nervoso. Ele até bebe e começa a pegar dinheiro dizendo que tem que fugir. Corteu diz que não avisou Avilio sobre este bar. Cheroto pode contar tudo para ele tentar ajudar. Dom Orco está provando uma lasanha e não gosta nem um pouco. O chefe já tinha errado da outra vez, e desta vez parece que não passa. O chefe pede mais uma chance, mas Dom Orco faz com que seus homens o levem dali logo. Fango chega dizendo que tentaram pegar ele na noite anterior, e só pode ter sido um Vanetti. Ele quer acabar com todos. Dom Orco pergunta se ele tem provas, e ele diz que só podem ter sido os Vanetes. Afinal, ele fica tomando o território deles enquanto todos ficam ali se empanturrando feito porcos. Ele não trata com muito respeito o pessoal, mas Dom Orco diz que não vai criar guerra só por causa de uns cortes nos pés fedidos de Fango. Dom Galácia quer que os orcos e Vanetes se acertem. Fango diz que vai fazer o que bem quiser, e antes de sair pergunta se alguém sabe do Serpente, mas ninguém sabe. Cheroto conta que só ofereceu bebida à Serpente, mais nada. Quando ele viu Vano saindo do prédio, pediu um táxi e mandou segui-lo. Ele ouviu disparos e quando chegou, parecia que Vano e Serpente tinham acertado um ao outro. Corteu diz que o cadáver de Serpente sumiu. Então, com a situação atual, parece que Cheroto acabou com Vano e ajudou Serpente a fugir. Cheroto diz que foi ganancioso demais. Agora ele vai ter que contar para seu irmão. De repente, Avilio aparece, perguntando que fim teve o cadáver de Serpente. Ele confessa que vendeu ao Escusa, da Divisão Federal da Lei Seca. Avilio pede para ser levado até Escusa. Os da família Vanetti estão lá fora de olho na situação. Escusa está fazendo uma reunião com alguns membros da família Vanetti, dizendo que aparentemente Vano e Serpente acabaram um com o outro. Ele quer vender o corpo para os Vanetti, para que isso não caia na boca do povo e gere uma confusão muito maior. Fango quer ir perguntar para os Vanetti sobre Serpente, e ele vê Nero passando de carro. Ele acelera na hora e começa a seguir. Cheroto mostra o prédio perfeito para os homens de Escusa esconderem qualquer coisa, já que ele vai ser demolido em breve. Ronaldo sugere que acabem com Nero. Ele não crê que Dom Galácia vá perdoar Nero pela confusão de ter sido passado para trás. Ou acabam com Nero, ou os Galácias vão fazer algo. Vincent, pai de Nero, pede para que deixem isso com ele. Ronaldo diz para Dom Vanetti limpar bem as fraldas de seu fedelho. Frate diz que a família já tentou acabar com Nero como queriam os Galácias, mas ele foi esperto e fugiu da cidade antes de ser pego.
Fango chega até o coitado do motorista que já tinha apanhado dele da outra vez. Antes que ele pudesse fazer coisa pior, Avilio quebra algo lá em cima, o que chama a atenção dele. Fango chega e vê Nero com alguém que ele acredita ser serpente em uma cadeira. Fango sugere uma troca, um refém pelo outro. Primeiro eles largam as armas e depois deixam os dois andarem juntos. Tudo está dando certo, até que Fango diz para parar. Ele diz que Serpente emagreceu um pouco, as roupas estão estranhas, mas logo ele diz para continuar e revela uma nova arma. É Avilio quem está ali. Ele desarma Fango bem rápido. Nero consegue pegar uma arma e um tiroteio começa. Ninguém acerta ninguém, e quando Fango consegue pegar a sua, eles já partiram. Avilio disse para Nero que foi Serpente quem matou Vano, mas parece que Nero suspeita de algo. Fango e seu parceiro recuperaram o corpo de Serpente, e ele diz que agora eles podem declarar guerra aos Vanetes. O carro dos Vanetes é passado por outro, é Frate quem está lá. Frate diz para seu irmão Nero que ele deve deixar a cidade depressa. Bárbaro deve ficar para tocar o negócio da cachaça. Nero diz para Bárbaro não se preocupar, não vai haver problema no interior. Avilio sugere que Nero leve ele junto, já que Fango guardou seu rosto na memória. Nero pergunta se ele sabe dirigir e ele responde que sim, parece que está tudo resolvido. Scusa vê o prédio revirado e pensa logo em Ceroto. O funeral de Vano acontece e Nero acompanha de longe. Ele pede para Avilio ir na frente até o carro e logo desaba por seu companheiro perdido. Os dois saem da cidade e alguém recebe uma ligação que diz: há dois deles, elimine-os. Uma memória de Vano conversando com Nero questionando o porquê da irmã dele se casar com um cara que ela nem gosta. Nero diz que Avilio pode ir mais rápido, já passou uma semana. Avilio diz que se for, vai acabar batendo de novo. Nero quer animar as coisas e pisa fundo. Alguém pede carona e passam direto. Eles param para comer e Nero pergunta se existe algum lugar por perto para dormir, e a garçonete responde que tem uma cidadezinha mais à frente. Ele está preocupado com suas economias depois da batida de uma certa pessoa. Avilio diz que dá para dormir no carro, e Nero diz que só consegue dormir se esticar bem as pernas. Aquele que tinha pedido carona para uma carroça. Avilio e Nero chegam em um acampamento, como sugeriu a garçonete, por ser mais barato. Avilio vai buscar água e o ambiente por lá parece bem agradável, cheio de gente feliz e crianças brincando. Os dois param para ver uma pinhata e Nero diz que tem saudade de fazer algo assim. Ele comenta que Frate era fofinho assim também quando criança. Nero se apresenta como Marte e quer mostrar algo para as crianças. Ele começa a fazer malabarismo e impressiona todas elas com sua habilidade. Elas assistem bem empolgadas e quando termina, uma delas pergunta o que o outro moço vai fazer, apontando para Avilio. Nero diz que alguém com uma cara pálida e emburrada daquela não vai fazer nada, mas ele é surpreendido, já que Avilio pegou sua carteira e ele nem viu. Não só isso, pegou também o cinto da calça, que cai e todas as crianças riem. Parece que elas gostaram ainda mais do que o malabarismo. Elas oferecem até doce para Avilio. Nero até diz para ele passar a boina. O cara de antes roubou a carroça e tem uma foto de Nero quando criança. Nero conta para Avilio que quando crianças, ele e Vano pegaram um dinheiro do pai dele para ir num circo, mas o pai dele logo descobriu. Ele apanhou, mas foi divertido. Os dois garotos treinaram malabarismo, só queriam saber disso. Até mostraram para Frate e Fio que ficaram super empolgados, mas enjoaram rápido. Ele pergunta se Avilio é filho único, e ele responde que sim. É até clichê, mas se tornou um gangster. No começo a mão dele tremia, mas agora se move sem nem ele pensar. Ele pergunta qual foi o primeiro serviço de Nero, e a resposta é que, com 14 anos, foi cobrar um sujeito que devia dinheiro para sua família. O nome dele era Lagusa. Eles foram em 4 homens, e não foi fácil. Lagusa atacou primeiro e não teve como parar. Nero atirou no menino que correu, mas não acertou. Desse dia em diante, ele entrou de vez nos negócios da família. Avilio lê a carta e pensa que havia mais alguém. Nero disse que foram 4. Os dois saem do acampamento e chegam até a cidadezinha. Um policial aparece perguntando se não são dali. Se vieram criar problemas, é melhor irem embora. Nero diz que eles precisam de combustível e faz um gesto de bebida. Quando o policial se aproxima dizendo da lei seca, Nero passa um dinheiro na mão dele. Ele já diz que tem uma drogaria logo ali. É para dizer ao Nick que ele os enviou. Nero é avisado por telefone que Orco mandou gente atrás deles, um tal de Golias, um sujeito grande. Nero chega até o barman e pede o que ele tiver de mais forte. O cara de antes está sendo revistado pelo policial. Na carroça, o policial encontra um cadáver e o cara agarra ele perguntando se 2 homens forasteiros chegaram na cidade.
O policial diz que sim, eles estão na drogaria. Ele pede para ser solto, mas o que podemos ouvir é o som de algo quebrando. Avílio vê uma faca numa vitrine e entra na loja. Nero está apostando, em queda de braço, e está ganhando. Já fez um bom dinheiro e bebeu bastante. O homem que deve ser Golias aparece, e Nero chama ele para uma queda de braço. Não dá nem graça, o cara é tão forte que até quebra o barril. Ele começa a esmurrar Nero, mas Nero reage, dando um chute bem onde dói, e o cara cai de joelhos. Avílio e Nero saem dali, não sem Avílio atropelar Golias antes, mas o cara é duro na queda. Logo ele está de pé novamente, jogando todos para o alto. Os dois correram tanto que não dá nem para pedir carona por perto. Nero desconfia que serão encontrados logo. O cachorro de Golias era bom de faro. Eles se escondem em algum lugar e Nero reclama dos enlatados que Avílio comprou. Golias já chegou. Eles esperavam um cara daquele tamanho tentar derrubar a porta, mas ele entra saltando pela janela para a surpresa de todos. Ele é grande, mas também é ágil. Nero aproveita que ele está contra Avílio para fazer diversos disparos, que parecem que não são nem sentidos pelo homem. Nero pega algo para se defender que não adianta em nada. Golias derruba ele rapidamente. Avílio lança algumas latas na esperança de conseguir algo contra o gigante, mas ele só cai mesmo depois que Nero arremessa uma faca em suas costas. Nero diz que Avílio deve uma para ele, e Avílio diz que Nero quem deveria agradecer. Aparentemente, o dono da propriedade aparece, disparando muitas vezes em Golias. O gigante finalmente cai, parece que agora acabou. Nero diz para ele cuidar bem do cachorro, e os dois voltam para a estrada, mas desta vez de carroça. Por telefone, Nero é informado de uma trégua com os orcos. Orco também agiu para apagar Fango, mas falhou. Fango tem conexões com o dono da ilha, o Grânquio, e está tentando cercar o local. Nero pensa que assim pode voltar para casa, mas Bárbaro diz que não. Frate até convenceu Ronaldo, mas Bárbaro quer conversar com Nero antes dele voltar para a cidade. Eles marcam um local de encontro em 2 dias. Agora é Nero quem está dirigindo, e ele pergunta se Avílio quer entrar para a família quando eles voltarem. Ele não responde nada, apenas aceita o cigarro. Nero não revela para onde eles estão indo, só diz que é bem escondido. É uma cervejaria clandestina que ele fez. É um esquema bem grande e que dá um bom dinheiro. Para surpresa de Avílio, Corteu está lá. Agora eles têm uma nova bebida que vai render mais que as importações, mas a receita é um tanto complicada. Corteu pergunta quando Avílio vai fazer sua vingança, já que Nero é um dos alvos. Avílio diz que precisa da confiança dele para chegar até Dom Vanette. Nero chama ele justamente para apresentar Dom Vanette. Frate diz para Tigre que deu muito trabalho, mas realmente conseguiram uma trégua. Agora ele quer comemorar pelo retorno de seu irmão. Dom Orco, como sempre, está falando mal de alguma lasanha. Os dois notam que ele tem muitos seguranças. Nero finalmente chega na mansão e fala para Avílio que não são os guardas de sempre. Ele vai bem devagar e entende o sinal de tigre e pisa fundo. Ele estava certo em estar desconfiado. De repente começam a disparar no carro. Um dos guardas ajuda a fugir e Tigre está ferido, precisa de um médico logo. Dentro da mansão, eles exigem uma explicação, e Frate diz que o Orco exigiu a vida de seu irmão para iniciar a trégua. O pai dele pergunta se ele entregaria o irmão em troca de uma trégua, e Frate diz que eles sempre fizeram tudo o que tiveram que fazer em troca de proteção. Ronaldo chega dizendo que pai e filho não devem brigar. Nero pergunta se o pai dele sabia de tudo, e Bárbaro responde que não a esse ponto. Mas ele acredita que quem atacou eles era um enviado de Ronaldo e Frate. Todos os meios de transporte foram bloqueados, é só questão de tempo até encontrarem eles. Ronaldo diz que agora quem manda nos Vanette é o Frate. Também diz outra coisa, Nero tem que morrer. Corteu vai até Avílio dizendo para os dois darem o fora, tudo aquilo não tem nada a ver com eles. Avílio diz que se partirem agora, ele nunca chegará no Vincent, e ele precisa descobrir quem é o quarto homem. Corteu pergunta se a vida dele não vale mais que uma vingança, e ele responde que se não der conta dessa vingança, pode muito bem estar morto. A situação de Tigre está muito ruim, e Avílio diz que há quem possa salvá-lo, mas eles precisam ir até a ilha. Nero fica irritado, dizendo que jamais trabalharia com Fango. Bárbaro não vê saída, apenas lamenta por Tigre. Mais tarde, Avílio pergunta para Corteu onde está a bebida, e os dois vão lá para fora, já que está no carro. Ele pede que Corteu venha com ele, vão fugir dali. Eles são vistos, mas não há tempo de serem impedidos. Os dois atravessam e Avílio diz que vieram vender bebida. O homem diz para darem o fora, mas Avílio fala que Grânquio disse o mesmo da primeira vez.
Ele diz que trouxe uma como pedido de desculpas e que quer ver Fango. Grankyo diz que Fango jamais faria negócios com eles, mas uma mulher diz para eles a seguirem. Cheroto está lá, traiu escusa e não pode nem andar pela cidade. Agora trabalha ali de graça. Fango não demora muito para reconhecer os dois. Avilho diz que eles querem abrigo, tem um homem ferido. Fango ri como se fosse uma boa piada. Depois ele pensa bem e pergunta o que Avilho tem a oferecer. Corteu volta dizendo que Avilho virou refém do Fango. Ele mandou uma mensagem dizendo para todos irem até a ilha e levarem o tigre, que ele vai negociar com Fango. Bárbaro pede para Corteu provar que não é uma armadilha, e ele responde que será o refém deles. Nero diz que confia no Avilho, mas não no Fango. Nos é mostrado que Avilho disse para Fango que traria Dom Orco até ele. Os homens dali não prezam muito por Fango. Fango fica animado com a ideia e pergunta como vai ser. Avilho diz que não sabe, já que foi ideia de Nero. Nero diz que não falou nada disso e nem queria trabalhar com Fango. Corteu responde que Avilho disse que Nero não é do tipo que abandona um companheiro. Apesar de tudo, parece um bom plano. Nero confirma para Fango que eles querem acabar com Orco. Ele diz que não tem plano, está com tanta fome, primeiro quer comer e beber, e depois pensa em algo. Fango diz para ele lamber seus sapatos, são feitos de couro de boas vacas, será um bom aperitivo. Nero se aproxima, mas no fim pega uma faca, e Fango tira o pé rápido. Era um teste, e Fango diz para trazerem logo bastante comida para ele. Dom Orco está comendo e diz que soube que Nero fugiu. Ele soube sobre a bebida nova e quer uma fatia do lucro. Ronaldo diz que assim que pegarem Nero, terão tudo da bebida. É algo que os Galácias também querem. Dom Orco acredita que Nero vai ter seu fim e diz que agora eles só precisam acabar com o esquentadinho. Volpe chega avisando que Tigre já passou pelo pior. Perguntam se Avilho pensou em algo para dar fim em Orco, e ele diz que sim. Quer que Volpe traga uma galinha. Nero e Avilho vão até o restaurante onde Dom Orco fica, e Nero pede para avisarem que ele está lá. Dom Orco não acredita na coragem dele, e diz que o irmão dele está procurando por ele. Ele diz que a lasanha é muito boa, deveria ter entrado para a família Orco. Dom Orco dá uma risada e depois diz que tem muitos motivos para acabar com ele. Diz também que conhece o pai dele há 40 anos, e os dois tinham uma boa relação, até Nero roubar toda a bebida deles. Nero responde que são negócios, o senhor ali também já fez isso. Dom Orco diz que a ceia acabou, é para Nero tomar o melhor uísque que já tomou para ser sepultado sem arrependimentos. Ele toma a bebida e a reconhece, mas diz que ela não é de nada hoje em dia. Ele toma a bebida que ele mesmo trouxe e oferece ao senhor. Dom Orco toma e se interessa. Nero diz que ele nunca terá que subornar a polícia para contrabandear aquela bebida. Ele só precisa dar um lugar para Nero e seus companheiros ficarem sossegados, que será tudo de Dom Orco. Avilho e Nero estão amarrados. Um capanga de Dom Orco leva Nero para fazer a verificação do local. Dom Orco pergunta se foi Avilho quem tentou acabar com o Fango e ele confirma que foi. Ele pergunta se foi Dom Orco quem enviou a carta para ele, mas o senhor não entende a pergunta e ele deixa para lá. Ele pergunta por que Dom Orco não usa ele, já que Nero está acabado, e o senhor responde que ele não é confiável. Ele conta seu nome verdadeiro e quem era seu pai, até mesmo quem o matou. Chamam Dom Orco para dentro do local e os guardas dele são um pouco impacientes. Nero diz que não precisa disso, só quer brindar a parceria. Ele diz para Dom Orco que aquela ali tem doses de laranja, ele deve experimentar. Dom Orco ouve um barulho e o guarda dele começa a atirar em todos os barris. Vários começam a vazar, mas um deles não. De repente, Volpe sai de dentro de um dos barris e começa a disparar. O plano está em prática. É uma emboscada. Nero só não esperava por Avilho dizer que esperou por muito tempo por aquele momento. Avilho dispara 2 vezes e Nero cai no chão. O guarda de Dom Orco diz para Avilho largar sua arma e ele entrega ela para Dom Orco. O guarda diz para não confiar nele, mas Dom Orco diz que ele vingou seu falecido pai. É um jovem admirável, deve ser desamarrado. Volpe fugiu e Dom Orco manda não voltarem até que o encontrem. Avilho propõe tomar uma e todos brindam a família. Avilho apenas observa e não bebe. O guarda pergunta se já podem pegar a fórmula agora que acabaram com Nero e Avilho responde que foi um amigo dele quem criou. Dom Orco e seu guarda começam a se sentir tontos. O que tinha na bebida fez efeito e Nero está lá, vivo. Dom Orco está amarrado, frente a frente com Fango e acredita que Avilho inventou tudo o que disse. Fango diz que quer tudo o que Dom Orco tem. Avilho conversa com Corteu, e agora ele pensa que o quarto homem deve ter sido o que enviou a carta. Talvez ele queira ajudar Avilho por sentir remorso. Para quem queria saber a serventia da galinha, foi para se sacrificar no lugar de Nero. Ele diz que o plano foi um sucesso. Fango está no lugar de Dom Orco, dizendo que a família Orco agora se chama família Fango.
Ele diz que pretende manter o restaurante como era antes, mas agora vai se chamar Ótimo Fango. Lasanha era o prato mais famoso da Ótimo Orco e continuará sendo. As portas se abrem e trazem a lasanha. Fango questiona se Corvo acha que ela está envenenada, e ele com muito medo põe um pedaço na boca de uma vez e faz descer com vinho. Ele diz que está deliciosa, e todos os outros começam a comer. Os outros também acham delicioso e pensam que essa seria uma que Dom Orco gostaria. Fango manda uma indireta, mas dá a entender que Dom Orco não poderia comer, já que ele mesmo é a lasanha. Parece que o pior ainda está por vir. O Fango ainda tem inimigos, que também serão inimigos de Nero e seus companheiros agora. A irmã de Nero pede que Ronaldo traga seu irmão de volta. Ela não aguenta mais ver a família em atrito. Ele responde que tudo vai depender de Nero se entregar. Fango agradece por terem acabado com Dom Orco, e não demora a dizer que a próxima família que deve ser derrubada é a família Vanetti. Avilio e Nero conversam no carro sobre Fango não dar sossego. Avilio diz que no fim das contas, a família Vanetti é o único porto seguro deles, mas o problema é Frati e Ronaldo. Falando neles, Ronaldo diz que Frati possui qualidades que Nero não possui. Ele é sincero, por exemplo. Ele é o único que se preocupa com a família. Deve acabar com Nero pelo bem de todos. Lawless Heaven é a bebida que todos gostam, produzida por Nero e Corteu. Um cliente pede em um bar, mas não tem. Eis que chega Nero, trazendo a bebida. Aquele é um bar dos Vanetti. Ganso, o braço direito do pai de Nero, aparece, chamando ele para conversar. O que ele diz para Nero é que ensinou Nero e Frati a serem homens. Ele deve obedecer agora e voltar para casa. Ganso vai mediar a situação. Muitos sentem falta de Nero. Numa reunião, Frati vê que está sendo um problema a nova bebida de Nero estar com Fango, já que o lucro da família Vanetti é metade do que era há 3 meses. Ronaldo diz que Nero é o inimigo da família, e Dom Galácia quer que o Frati assuma o comando da família. Avilio e Nero conversam sobre como devem proteger Corteu, por não saberem os planos de Fango, até que chega um carro. É a irmã de Nero, e de repente os 3 irmãos estão reunidos. Nero diz que sempre concordou com seu pai em proteger a família, e Frati diz que Nero só liga para seu próprio orgulho. Frati diz que a irmã dele se casou com Ronaldo para evitar que os Galácias engolissem os Vanetes, e Nero diz que Frati é a marionete do Ronaldo agora. Frati diz que Nero sempre o olhou por cima, desde a infância. Ronaldo não é assim, ele enxerga o valor de Frati. Frati se altera dizendo que a família voltaria ao normal se Nero fosse exterminado, mas toma um tapa da irmã. Ela pede que Nero converse com Ronaldo. Talvez os Galácias tomem a cidade, mas pelo menos a família Vanetti vai voltar ao normal. O que é a família que tanto falam com um irmão querendo o mal do outro? Nero diz que vai conversar com Ronaldo, e Avilio responde que ele deve deixar o drama de lado. Com Frati é matar ou morrer. Nero responde que ainda assim, Frati é seu irmão, e família é o mais importante. Avilio revela que já teve um irmão caçula, e Nero vai encontrá-lo. Avilio pede ajuda a Volpe, dizendo que Nero vai acabar perdendo a vida com isso de querer resolver a situação diretamente com Ronaldo. Ronaldo está saindo com Frati, dizendo que Nero vai encontrar ele na próxima semana, e depois disso a família será de Frati. Um carro alcança o deles e um disparo é feito. O carro continua acelerando e vemos que Ronaldo está ferido. Volpe também está ferido, e quando diz que eles têm que contar a Nero, Avilio finaliza ele e diz que de Nero ele cuida. Frati vê Volpe no carro e quando Ganso diz que Nero não faria algo assim, ele responde que agora é matar ou morrer. As notícias correm e Frati vai ficando cada vez mais desesperado. Ele pensa até em deixar a cidade, mas Ronaldo responde que vai resolver tudo. Frati agora só dorme à base de substâncias. Ronaldo vai até Fio, dizer para ela que ele pode salvar a família. Ela deve contar a Nero sobre o bebê que está esperando. É o símbolo de reconciliação entre as famílias, o que mudará tudo. Fango passa e diz que Nero nasceu para ser Dom Vanetti, mas Nero parece preocupado demais para isso. Fio liga para Nero, dizendo que tem algo para contar. Ronaldo e Fio recebem a visita de Avilio. Ele chega avisando que Nero vai se atrasar em 1 hora. Ronaldo diz que a conversa é só entre Nero, Fio e ele. Com isso, Avilio vai embora. Fio lê o bilhete que estava no buquê e pergunta se Ronaldo vai dar fim em Nero. Ele responde que os Vanetes só têm a opção de se tornarem marionetes dos Galácias. Frati entendeu bem isso, mas Nero não entende. Fio dispara em Ronaldo, mas ela está desesperada, pedindo desculpas e dizendo que é o único modo de salvar a família, de proteger seus irmãos. Avilio entra na sala e pega o bilhete que Fio leu e sai. Frati não aguenta nem mais levantar o copo e recebe uma visita de seu irmão, dizendo para ele ir ao interior respirar ar fresco. Frati está muito chateado, dizendo nunca ter tido valor na família. O pai sempre preferiu Nero.
Avílio diz que é tudo conversa fiada e revela a arma que Frate escondia. Ele até deixa a arma lá, dizendo por que Frate não dá um fim em tudo então. Frate tem um acesso de coragem, mas antes de disparar, é alvejado por Nero. Lá fora, vemos que Avílio tinha tirado as balas da arma de Frate. Phil está de partida, e Avílio diz para ela que foi Frate que acabou com Ronaldo. Por isso Nero acabou com ele, para mostrar lealdade aos Galácias. Avílio diz para Nero que a partir de agora é seu irmão. Corteu ouve tudo e lembra da infância. Delphi, um novo oficial de polícia, chega na cidade. Ele veio do departamento da Lei Seca de Chicago. Os planos dele são de acabar com a máfia. Ele diz que vai acabar com a família Fango e limpar a ilha, local de operação da família. Ele também está ciente da bebida produzida pela família Vanetti, agora liderada por Nero, e também diz que vai dar fim nisso tudo, mas Nero pretende continuar firme com a produção da bebida. Fango diz que é fácil cuidar de gente assim, mas agora está na hora de arrebentar os Vanettis. Delphi está em um café e o atendente diz que está do lado dele, não aguenta mais violência. Alguns da família Vanetti chegam e Avílio joga um punhado de dinheiro num envelope. Delphi diz que não precisa daquele dinheiro sujo. Avílio diz que a família vem em primeiro lugar e eles sabem que Delphi tem uma filha de 4 anos. Mesmo assim, o homem devolve o envelope e diz para avisar Nero que vai acabar com ele. Corteu diz que a máfia realmente virou a casa de Avílio. Notícias saem no jornal de Delphi ter acabado com vendas de bebida ilícita. Os bares já não querem comprar a bebida de Nero, e ele diz para fazerem da casa de Delphi um alvo. Se isso não funcionar, podem dar uma coça nele. Avílio diz que é melhor agirem com cautela, logo Fango fará sua jogada. Nero só pensa em ajudar a família e pergunta se Avílio o acompanha. A resposta é positiva. Corteu se reúne com Cheroto, que diz que Fango tem interesse em Corteu, já que eles ouviram de alguém que a lei seca não vai durar por mais muito tempo, e quando isso acontecer, Fango quer ter uma boa bebida para vender. Apesar de ser uma chance de enriquecer, Corteu não quer saber disso. Os Vanettis recebem a notícia que Delphi pretende fazer algo contra a destilaria secreta de Nero, e Nero ordena que apaguem ele e a família dele. Corteu diz para Avílio parar. A vingança era contra os Vanettis, mas agora ele está indo atrás da família de outro homem. Avílio joga um dinheiro dizendo que Corteu queria fazer faculdade, é para sair da vida dele. Corteu diz que Avílio que o arrastou para ali. Delphi recebe um último aviso por telefone para encerrar a investigação, mas não dá ouvidos. Diz que não. Sua esposa e filha saem para um passeio enquanto ele recebe outra ligação. A chave do carro delas gira e uma explosão acontece. O telefone era distração, e a tragédia poderia ter acontecido se elas estivessem dentro do carro. Sai a notícia que a investigação parou. A destilaria de Nero está segura. Um homem chega dizendo ser um grande admirador de Nero e também quer fazer parte da família. Avílio está atento aos arredores e avisa Nero bem na hora, antes que ele seja alvejado. Os homens fogem e Tigre diz que foi Fango, mas quase ninguém sabia que Nero estaria ali. Tem um traidor na família. Na sequência, vemos que Corteu é quem falou com Fango. Fango diz que não pode levá-lo para a base, porque saberiam que Corteu é o traidor, mas logo ele vai apagar Nero, e aí Corteu poderá produzir bebida e ganharão muito dinheiro. Corteu já está farto de todos pensarem só em si mesmos e sai do carro. Ganso quer ver Nero, mas Avílio diz que ninguém pode vê-lo agora. Bárbaro chega e pede desculpas, e Ganso entende que não vai poder entrar. Lá na destilaria, Bárbaro aparece e Corteu pergunta se descobriram quem foi. A resposta de Bárbaro é: todos são suspeitos, inclusive nós. Corteu diz que pode deixar que da destilaria ele cuida, mas parece muito preocupado com tudo. Mais tarde ele volta para a base Vanetti, e depois quando sai lá fora, Avílio percebe que ele está nervoso. Fango pergunta se Corteu deu mais pistas sobre Nero, e Cheroto diz que ainda não. Uma visita aparece, é Escusa, perguntando o que Fango fará com Corteu, e Fango responde que o rapaz sabe demais. Cheroto vai buscar Corteu e até pergunta se ele quer ir para Chicago com eles, depois que passar a lei seca. Corteu entra na sala de Fango e o homem vai direto ao assunto, dizendo que cansou e não precisa mais dele. Fango conseguiu copiar a bebida Lawless Heaven. Foi Escusa que copiou a fórmula que tinha sido confiscada por Delphi. Ele até fez aquela amostra que estão bebendo. Escusa tentou cobrar o olho da cara por isso, mas pelo menos Fango não precisa mais de Corteu. O rapaz apavorado vê que Escusa teve seu fim, e Fango diz para ele dar o fora dali. Qualquer coisa ele conta para Nero quem foi o traidor. Por telefone, ele pede para entrar em contato com os Vanettis, mas Corteu, num ato desesperado, pega ele desprevenido e o acerta com a garrafa. Fango ainda está de pé, e Corteu, ainda mais desesperado, percebe que tem que terminar tudo usando o telefone. O rapaz que antes disse ter sido arrastado para este mundo, com todo o seu desespero, já não é mais tão inocente.
Corteu, muito nervoso, está indo pegar um trem, mas é parado por alguns homens. Avilio chega para ver que estão batendo em Corteu. Um homem diz que os chefes querem trabalhar com os Vanetes agora, porque com o Fango já deu. Eles querem que Corteu diga logo porque veio atrás de Nero, mas ele apanha e não diz nada. Nero diz que não tem escolha, terão que apagar Corteu. Bárbaro chega dizendo que marcou uma reunião com a família Fango e quer falar a sós sobre Corteu. Tigre diz que deve ser difícil para Avilio, já que conhece Corteu faz muito tempo, mas Corteu não confessou nada até agora. Eles até temem que Ganso acabe com ele, porque quando se trata de Nero, Ganso leva muito a sério. Avilio parece não se abalar, mas quando ele chega na casa em que estava antes, até chuta a mesa. Ceroto aparece por lá, perguntando se não há nada que possam fazer, e Avilio pergunta por que Corteu deu fim em Fango. Ceroto explica a traição de Fango e lamenta isso acontecer justo com alguém que odeia tanto a máfia. Avilio começa a pensar com a pergunta de Ceroto do porquê Corteu ir atrás de Nero e de repente sai da sala sem dizer nada. Ele invade o local onde Corteu está preso e ouve disparos. Ganso sai de lá ferido e diz que Corteu fugiu pela janela. O homem que interrogava Corteu apareceu do nada com uma arma e na confusão, Corteu conseguiu fugir. Vai ser muito difícil sair da cidade, já que a máfia fechou todas as rotas e meios de transporte. Mas mesmo assim, ninguém consegue encontrar Corteu em lugar nenhum. Bárbaro diz para Nero que Avilio conhece Corteu tem muito tempo, até já acobertou ele uma vez. Nero responde que é porque os dois são amigos de infância. Bárbaro não deve ficar tão com o pé atrás assim. Corteu liga para Avilio, dizendo que será seu fim. A única forma de Corteu ficar vivo é se Avilio der fim em Nero. Nós conseguimos ver que alguém está apontando para Corteu enquanto ele fala. Avilio pergunta quem está lá, e Corteu responde que é o remetente daquela carta. Antes de desligar, ele tinha falado que ligaria no dia seguinte na mesma hora, e isso tudo deixa Avilio muito pensativo. Ele vai até Nero no outro dia perguntando se tem notícias de Corteu. Nero responde que nada e avisa que Avilio tem que ir a uma reunião de figurões sobre o que fazer agora que Fango já era. Todos vão ver Dom Vanette, e Nero diz querer que Bárbaro sirva a família como um chefe de agora em diante. Ele também apresenta o novo recruta, Avilio Bruno, e Dom Vanette pede que ele cuide de Nero. Dom Vanette diz que Frati já partiu e Fio anda perdida pelo mundo, mas ele não culpa Nero. Nero apenas fez o que fez em prol da família. Na cabeça de Dom Vanette, trazer Ronaldo para a família era o melhor, mas ele vê que se equivocou. Nero fez a coisa certa. Se Frati não tivesse partido, os Galácias jamais recuariam. A fala final de Dom Vanette é que de agora em diante aquele assento pertence a Nero, e na cena que se segue, todos beijam sua mão, como num ato de lealdade ao novo Dom Vanette. O plano de Bárbaro é aproveitar a ilha para produzir em massa a Lawless Heaven e fazer as preparações para vendê-la em Chicago. Ganso diz que os Galácias não ficarão quietos quanto a isso, e Nero diz que pretende enviar uma prova para eles antes do teatro ficar pronto. Ele pede que Avilio vá em seu lugar, mas Bárbaro diz que Avilio é novo e se oferece para ir. Nero diz que não, vai Avilio mesmo. Eles ali têm os preparativos do teatro para cuidar. Tigre fica feliz por Nero ser o Dom, e Avilio pergunta quem era o homem do lado do pai de Nero. É Del Toro, um veterano que parece ter ficado com a cabeça mexida pela guerra. Ele já até foi preso pela família, saiu da cadeia fazem 2 anos e passou uns 5 preso. Avilio pergunta se o primeiro serviço de Nero foi com ele, e Nero diz que não. Avilio até lembra do que Corteu pediu, e pensa em acabar com Nero ali. Mas Nero diz que o tio Ganso gostou muito de Avilio, o que é uma surpresa, até insistiu para que ele fosse levado junto para ver o Dom Vanette. Avilio se prepara para ir embora, mas Nero começa a falar sobre 7 anos atrás, seu primeiro serviço. Ele diz que no dia não conseguiu disparar em ninguém e acha que seu pai o desprezou por isso. A partir daí ele meteu a cara nos serviços e apagou um monte de gente. Avilio sai e entrega algo para Ceroto que não vemos o que é. Depois ele vai até uma casa e quando abrem a porta, ele pergunta: "Foi você, não foi?" A pessoa que atende é Ganso e ele responde: "Na mosca, Ângelo." Se você está assistindo no futuro, já clica aí do lado para assistir o próximo episódio, mas se você está assistindo no dia do lançamento, clica no outro botão para se inscrever e não perder os próximos.